A graça e a paz. Sexta-feira, mais um meio-dia com a Dani. E antes de começarmos a live de hoje, cujo tema é como Jesus falou comigo para retomar a minha aliança com o Daniel, amém? Mas antes de começar, compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder. Para você que vai assistir depois essa live já no canal do YouTube, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que hoje o Senhor tem uma palavra rema revelada para a tua vida, amém? Próximo aviso que eu quero dar é que dia 16, no dia do feriado, na quinta-feira, eu vou fazer uma live falando sobre restauração. Não só restauração da tua aliança, mas primeiramente a restauração da tua vida, amém? Mas vamos começar a botar fogo nessa seara. Compartilha com mais pessoas que você puder agora essa live e que o Senhor possa tomar a primazia desse momento nas nossas vidas. Essa semana que passou agora, eu abri uma caixinha de perguntas e uma das perguntas que me fizeram era sobre se eu senti algo, se eu percebi algo quando chegou o momento de voltar com o Daniel, amém? Eu costumo dizer que o Senhor me colocou para passar por diversos tipos de provações, desde a emocional, financeira. Não houve uma só área na minha vida que não tenha sido provada pelo Senhor. Saúde, tudo. Eu fui pro nada. E daquele nada que eu enxergava, o Senhor construiu uma nova história, amém? Muitas das vezes, o que eu percebo é que você está esperando como um toque de mágica, algo sobrenatural acontecer na tua vida. E a vida, ela acontece todos os dias, amém? O sobrenatural, ele acontece todos os dias na nossa vida. Mas é como se nós esperássemos talvez a fada madrinha, não sei. É como se eu dissesse assim, mas poxa, eu não vejo arrependimento. Mas poxa, eu não vejo o desejo de mudança. Eu não enxergo isso, eu não enxergo aquilo. Por várias vezes eu digo a vocês e eu vou repetir quantas forem necessárias. Em todas as vezes, você e eu vamos colocar primeiro os pés para depois vir o chão. Nós queremos uma certeza absoluta das coisas que nunca haverá. A palavra, inclusive, nos diz que a gente não deve estar preocupado com o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Mas ficamos presos com uma necessidade extrema de controle. Ah, mas será mesmo que se arrependeu? Mas será mesmo que deixou de fazer isso? Mas será mesmo que deixou de fazer aquilo? Será mesmo que o coração está transformado? Quando a palavra do Senhor diz que esquadrinhar o coração do homem pertence unicamente a Deus. A gente quer ter certezas absolutas sobre todas as coisas. Deixa eu te dizer, nessa tarde, não teremos. Eu e você só somos responsáveis por aquilo que falamos e fazemos. O que o outro faz e o que o outro fala, nós não temos como ter o controle que desejamos tanto ter. Eu confesso para vocês que escrever essa live me trouxe à memória os últimos 5 anos da minha vida. E tudo que aconteceu nos últimos 5 anos, amém? Desde o presságio de realmente estou no deserto, com o Daniel ainda dentro de casa, a minha partida, a partida dele, ou melhor, a partida dele depois a minha, o tempo de separados de corpos, o divórcio, até os dias de hoje. Foi como se um trailer de um filme passasse à minha mente a cada frase que o Senhor ia me trazendo à memória para escrever essa live. Quando eu digo que é possível sim ouvir a voz de Deus, eu imagino que alguns
acham que ouvir a voz do Senhor, meio a esse contexto, é uma voz de trovão dizendo: meu filho, minha filha. Se foi dessa forma, eu não conheço. A forma que eu conheço é uma voz suave, uma brisa suave e serena, que é a presença do Senhor, que é ouvir a sua voz. É uma voz suave, uma brisa serena. Ouvir a voz de Deus é justamente estar ouvindo essa voz, é justamente estar atento a essa brisa serena, que é a voz do Senhor. Mas estamos esperando algo, sei lá, trovão descer do céu, ouvir aquelas vozes de filmes, meu filho. E não é nada disso. A palavra vai falar a palavra vai falar em Isaías 30, 21, quer você se volte para a direita, quer se volte para a esquerda, uma voz nas tuas costas dirá a você: este é o caminho. Quando eu li esse versículo de Isaías, foi como se o Espírito Santo dissesse para mim: é exatamente isso. Tanto faz se você vai para a direita ou para a esquerda. Você vai ouvir a minha voz dizendo: esse daqui é o caminho. E deixa eu falar algo para você. Em 99% das vezes, o caminho que o Senhor está te dizendo, esse é o caminho, não é o que você quer. Não é o que a tua alma lateja. Não é o que os teus sentimentos borbulham dentro de você. Em João 8,47, a palavra diz também: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Se vocês não o ouvem, é porque não pertencem a Ele. Esses dias eu tenho me perguntado muito sobre, a gente já falou sobre isso em uma live, sobre escutar e ouvir. Amém? E o mais curioso é que todos os dias a pobre da Renata diz assim: Dani, eles não te ouvem. Ou eles não leem. Porque ela manda os avisos, os meus áudios, e dá 2, 3 minutos, uma enxurrada de mensagens chegam até ela perguntando aquilo que já foi dito. E aí eu me pergunto, se eu que sou humana, falha, carnal, com pecados e cheia de problemas, e sou igual a todo mundo, as pessoas não conseguem ouvir? Imagina uma voz suave, serena, imaculada como a do Senhor. Aí que as pessoas não ouvem. Elas estão tão ocupadas a falar. Estamos tão ocupados a falar, sentir, que esquecemos que a primeira coisa é sobre ouvir. Porque se nós ouvirmos com clareza a voz serena e suave do Espírito Santo, Ele vai me dizer: direita e esquerda, tá aqui o caminho. Mas a gente quer falar. Logo que eu voltei com o Daniel, eu também já disse isso numa live, eu me sentia amarrada. Eu acho que essa é a expressão mais correta de externar como eu me sentia. Eu me sentia totalmente amarrada. Eu não me sentia pertencente, eu não me sentia parte. E os dias iam se passando e aquilo ficava cada vez mais fixo dentro de mim. E começou a minha mente, que é o nosso campo de batalha, amém? A me dizer coisas do tipo: o que eu estou fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar. Foi um erro tentar outra vez. E esses pensamentos acabavam me influenciando a tomar ações como ações de rebeldia, amém? A última coisa que eu tirei, mesmo querendo o divórcio, mesmo dando entrada no divórcio, mesmo o divórcio estando à porta para ser homologado, a última coisa que eu tirei foi a minha aliança.
Foi a última coisa que eu tirei. E eu lembro que no dia que eu tirei, eu chorei muito. Chorei de dor, porque ela estava apertada, precisou cortar, acabou cortando o meu dedo. E chorei de amargura. Porque todas as vezes que eu olhava para minha mão e eu via a aliança ali, eu não tinha o desejo de tirá-la, porque me vinha à memória o seguinte: a minha aliança é com Deus. A minha aliança não é com o Daniel. Mas chegou um dia que eu disse: não, chega, eu vou tirar essa aliança. O divórcio está para ser homologado, não faz o menor sentido estar com ela. E olha o que curioso. Para mim, naquele momento, era como se o divórcio tivesse sido decretado. Porque o sentimento que eu tive foi: agora é o fim mesmo. E quando eu volto com o Daniel, a primeira coisa que ele quer é que eu use aliança. Gente, meu dedo pesava. Doía, eu tirava. Eu tirava a aliança, ele falava, a gente brigava e eu dizia: se me forçar, eu vou fazer pior. Eu jogo dentro do vaso sanitário essa aliança, porque tu não vais me obrigar a nada. E aí aflorava esses pensamentos de: eu não pertenço a esse lugar, eu não consigo usar essa aliança, eu não quero. Pensamentos e ações de pura rebeldia. Os pensamentos de: eu não pertenço a esse lugar, por que eu tô tentando outra vez, o que eu tô fazendo aqui, me levavam a várias ações. Uma delas era me recusar a usar aliança. Primeiro que eu esquecia de colocar, amém? E aí todas as vezes que ele me confrontava: poxa, tá sem aliança de novo, tá saindo sem aliança, tananana, aquilo me revoltava cada vez mais. E eu não entendia por quê, porque a aliança foi a última coisa que eu quis tirar, quebrando o compromisso que eu tinha com ele. É porque quando eu começo a ter pensamentos contrários ao que a voz suave do Senhor está me dizendo, eu começo a ter pensamentos de rebeldia, e esses pensamentos de rebeldia me levam a ações rebeldes. E aí o Senhor foi me lembrando cada uma dessas ações rebeldes que eu fui tendo quando eu retornei a minha aliança com Daniel. A outra era negar para todo mundo que nós estávamos juntos. Eu dizer que ele era doido. Gente, eu já estava casada de novo, morando na mesma casa. E eu dizia para as pessoas que era mentira. Eu dizia que era mentira. Eu dizia: ele é louco. Tô com ele não. Eu menti. E não tô me orgulhando disso, amém? Eu só tô narrando pra vocês como eu era e como essa história se encontra hoje, que vocês conhecem. Outra ação de rebeldia que vinha de frutos dos meus pensamentos, eu rejeitava o toque. Eu rejeitava de pensar do Daniel me tocar, e eu tô falando, gente, de andar de mão dadas na rua, ok? Ele me tocar me dava uma sensação ruim, eu não queria. O único momento de toque que havia entre eu e ele era o sexo. Mas era uma coisa como se eu fosse uma prostituta e ele o cliente. Usei uma expressão bem forte, amém? Por que eu estou usando essa expressão bem forte? Porque eu não beijava na boca do Daniel. Como uma garota de programa, eu não beijava. Porque eu achava na minha mente que ali era sexo por sexo. Então eu imaginava que uma garota de programa deveria fazer dessa forma. Não que eu quisesse ser uma, em nome de Jesus, não é sobre isso. Mas era sexo. Prazer momentâneo.
Eu não aceitava. Se numa manhã de domingo o Daniel dissesse assim pra mim, vamos num parque. Eu amo o céu, tá, gente? Então o Daniel sabe que ir a um parque pra olhar o céu, pra mim é algo excepcional. Se nós descêssemos do carro e ele fosse pegar na minha mão pra caminhar comigo, eu fazia um escândalo. Eu não aceitava nenhum tipo de toque. Eu não aceitava que enquanto ele dirigisse, ao passar a marcha, botasse a mão sobre a minha perna. Eu não aceitava ser abraçada, eu não aceitava ser beijada, eu não aceitava o toque de uma mão. Eu não aceitava. Quantas vezes você quer trocar um abraço com o teu marido, com a tua esposa, mas é como se houvesse uma barreira entre vocês dois, um vidro que impede. Era assim que eu me sentia. Eu não tinha arrependimento de absolutamente nada. Eu não me arrependia de ter dado entrada no divórcio, eu não me arrependia de ter me separado, eu não me arrependia de ter começado a me relacionar com outra pessoa, eu simplesmente não me arrependia. Eu confesso pra vocês que quando eu cheguei nessa parte da live, humanamente eu fiquei pensando, mas pra que eu vou ter com esse homem? Eu não queria usar aliança, eu não aceitava nem andar de mão dada com ele. Qualquer tipo de intimidade eu recusava. Eu mentia para as outras pessoas que eu estava novamente casada com ele. Então pra que eu quis voltar? Nem eu sabia responder, gente. Eu só sabia que tinha algo em mim que dizia, fica. Mas os meus pensamentos eram um campo de batalha aberto. E aí, quanto mais eu dava vazão a esses pensamentos, pior ficava a nossa relação. Porque pensamentos de morte geram ações de morte. No lugar de eu submeter a minha mente ao Senhor, não, eu deixava que ela fosse tomada pelo inferno. E não me arrepender de nada naquele momento era uma das formas que Satanás usava a minha vida. Era essa grande verdade. E dentre as ações de rebeldia, eu mantinha o contato do meu ex-namorado na minha agenda do celular. E todas as vezes, pelo menos 3 vezes na semana, a gente brigava por conta disso. Porque o Daniel pegava meu celular, via que o número dele ainda estava lá. Aí começava a confusão. Porque eu dizia, não tem nada a ver, eu não vou apagar o número dele só porque tu queres. Eu não falo com ele, ele não fala comigo. Não tem problema nenhum, esse número tá no meu celular. E a confusão começava sempre pelo mesmo assunto. Sempre pelo mesmo assunto. Eu não conseguia, amém? Eu não conseguia bloquear ou excluir o número dele. Na minha cabeça, hoje eu consigo entender de uma maneira bem clara que eu não conseguia porque de alguma forma eu criava expectativas. Era como se eu estivesse esperando dar errado para ter a justificativa de dizer, tá vendo? Eu tentei, mas não deu certo. Deixa eu ir por esse caminho, que é o caminho que a minha alma deseja seguir. Outra consequência dos meus pensamentos era não conseguir fazer planos. Eu não conseguia fazer planos para o futuro com o Daniel, em absolutamente nada. Se ele dissesse assim para mim, vamos viajar, bora viajar daqui a alguns dias, ou bora viajar daqui a alguns meses, eu não conseguia planejar. O máximo que eu conseguia era viver um dia de cada vez.
Porque se eu cogitasse que na próxima semana, na próxima da próxima, na próxima da próxima, daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a um ano, eu enlouquecia, porque eu não conseguia. Eu não conseguia romper. Pensar em futuro me deixava angustiada. Eu dizia, como é que vai ser a minha vida? Do jeito que eu tô vivendo agora, daqui a um ano eu tô infeliz. Eu continuo infeliz. Eu não conseguia. Não havia um romper. Outro fato, consequência dos meus pensamentos, eu passava a maior parte do tempo reavivando na minha memória tudo aquilo que me feriu e me apegando ao lugar de vítima. Porque quando Daniel, já cansado, dizia assim pra mim, para de viver o passado, a gente tá tentando escrever algo novo. Eu dizia, mas quem faz esquece, mas quem recebe não. É muito fácil você dizer pra mim, esquece, não foi você. Como se eu também não fosse responsável em 50% de tudo aquilo que nós estávamos vivendo e tudo aquilo que nós já tínhamos vivido. Nesse momento eu estava ainda completamente cega. Cega de que eu também era responsável por metade de tudo de bom ou ruim que nós havíamos vivido. Eu ficava reavivando a memória como se aquilo me desse legalidade para não romper. Era como se eu desse um passo para frente, 3 para trás, um para frente, 3 para trás. Eu queria ter razão, eu estava longe de querer ser feliz, gente. Eu queria ter razão porque eu cumpri meus votos, porque eu fiz isso, porque eu deixei de fazer aquilo, porque eu me submeti a isso, porque nananã, e por quê. Como se reavivar a todo instante tudo aquilo que havia me ferido fosse me sarar, mas no lugar disso abriam chagas ainda maiores na minha alma. Eu não me permitia ser curada. Eu passava todo instante dizendo, quem faz, esquece, mas quem recebe, jamais vai esquecer. E aí do Daniel se tentasse me convencer do oposto. E quanto mais ele falava, mais eu ratificava o meu lugar de vítima. Mais eu reavivava na minha memória tudo aquilo. Mas eu reavivava um ciclo vicioso de vitimismo. Quando eu digo para vocês, vítimas não vencem, é sobre isso. Hoje eu quero que no ato profético você escreva aí, eu não sou uma vítima. Amém? Escreve aí, eu não sou uma vítima. Eu não sou uma vítima. Vítimas não vencem. E o pior de tudo, viver debaixo do vitimismo deixa a vida ainda mais difícil. Escreve aí, ligando nos céus, com toda a fé que você possa ter. Eu não sou uma vítima. Quando eu me coloco nesse ciclo vicioso do vitimismo, além de eu deixar a vida mais difícil, eu não deixava a vida mais difícil só para mim, amém? Eu deixava a vítima... tô vendo vocês escreverem vítima, perdão. Eu deixava a vida mais difícil para ele também. Eu deixava a vida mais difícil para os nossos filhos, para nossa casa. Eu deixava a vida mais difícil para todo mundo. Eu não conseguia romper. E eu não conseguia romper porque eu dava vazão ao inferno.
Satanás faz da nossa mente um campo de batalhas. Por isso que hoje eu estou dizendo para você, ligue nos céus, eu não sou uma vítima. Eu não sou vítima da minha própria história. Você não é vítima da tua própria história, amém? Se você adentrou nesse deserto é porque tem coisas que Deus está curando na tua vida. Porque quando Ele permitiu que eu e o Daniel atravessássemos pela terra árida, foi porque haviam coisas na nossa vida que precisavam ser transformadas. Nem eu, nem você somos vítimas da nossa história. E você sabe o que é mais curioso? Vivemos ávidos para ouvir a voz de Deus quando a todo instante Ele está falando. E a todo instante nós não ouvimos. E o mais curioso de tudo isso é que a voz do Senhor nós não obedecemos. Eu quero ouvir, mas não quero obedecer. Mas as investidas de Satanás, nós escutamos. Nós damos vazão. Nós damos vazão. Porque você começa a dizer, não, mas eu já fiz de tudo. Esse homem, essa mulher não muda. E voltamos para o lugar da vítima. Eu já mudei, mas essa mulher não enxerga a minha mudança. Eu já mudei, mas o meu marido não acredita. Deixa eu dizer algo para você muito importante. Uma das coisas que me ajudou foi o Daniel não tentar me provar que havia mudado. Porque no início do processo, quando ele tentava me provar que ele havia mudado, mais eu repudiava e mais eu negava a mudança. Eu e você não precisamos estar preocupados se o outro vai enxergar ou não a minha mudança. Eu e você precisamos estar preocupados e sedentos de que o Senhor enxergue isso. Ou melhor, que resplandeça sobre a tua face, sobre a minha face, a presença do Espírito Santo. Porque quando isso acontece, eu não preciso convencer ninguém. Eu não preciso convencer absolutamente ninguém. Porque quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Quando Daniel entendeu essa sistemática de que quanto mais ele tentava me provar que ele havia mudado, mais eu repudiava. Mas eu repudiava. Então, no dia de hoje, que você tome a decisão de eu não vou mais perder tempo em tentar provar para quem quer que seja a minha mudança. Eu vou ganhar tempo provando a presença do Senhor e deixando que o Espírito Santo resplandeça sobre a minha face. Porque ele resplandecendo sobre a minha face, eu não preciso convencer ninguém, porque o convencimento é todo dele. A gente perde muito tempo tentando fazer isso e dá em nada, amém? A gente perde muito tempo querendo que o outro assista a nossa transformação e isso não nos leva a lugar algum. Muito pelo contrário, nos leva sim a um lugar. Sabe qual é o lugar que nos leva? O da decepção. Porque o outro vai sempre dizer pra você: mudou nada não, viu? Mudou não. Continua a mesma coisa. Ainda diz pra você: não sei que crente é esse. Não sei que cristão é esse. Basta você dar uma vírgula fora do lugar pra ele esfregar na tua cara. Então para de tentar provar algo pra alguém. O teu coração só é provado e esquadrinhado pelo Senhor. E da mesma forma, para de tentar esquadrinhar o coração da outra pessoa, porque ele também só é provado e esquadrinhado pelo Senhor.
A palavra vai dizer em Efésios 6,17 sobre nós tomarmos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que eu estou falando para vocês agora sobre a analogia que Paulo fala de toda a vida do cristão, que é sobre uma guerra? Porque a minha mente é bombardeada. A minha mente é bombardeada e Paulo está dizendo, ei, te reveste de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme, para que você possa ter capacidade de resistir à luta. Não há um só dia que eu não peça ao Senhor que Ele não me revista, amém, de toda a armadura, que Ele calce os meus pés, que Ele me vista a couraça, que eu possa empunhar a espada, o escudo, que Ele prepare os meus pés, que Ele possa pôr o capacete em mim. Porque quando eu estou armado e revestido, eu consigo resistir a Satanás. E principalmente eu consigo brecar os pensamentos. A tua mente não é mais forte que o teu Senhor. A tua mente não é mais forte do que você. Deixe de ser boicotado pela tua mente. Ah, mas o que vão pensar de mim? Dane-se. Me perdoe. Pouco importa. Qual é a importância do que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar de você? Pouco importa. Enquanto eu buscar agradar os outros e não agradar ao Senhor, eu vou viver uma vida frustrada. Porque eu e você somos humanos. Daí sabe o que acontece? Como todo ser humano, falhamos. Esperar algo excepcional de alguém que falha é mesmo do que esperar o pote de arco-íris, o pote de ouro no fim do arco-íris. Não existe. Não existe. É uma utopia. É achar que você vai casar como a Cinderela e viveram felizes para sempre. Eu não estou falando que casamento tem que ser infeliz. O nome de Jesus está repreendido. Eu estou falando que nós somos pessoas normais. E como pessoas normais, temos problemas. Tem dias que você está melhor, tem dias que você não está tão melhor. Tem dias que você está disposto, tem dias que você não está tão disposto. E é sobre isso, é sobre ser real, sobre ser humano. Principalmente não é sobre errar, mas é sobre todos os dias buscar não errar. É sobre todos os dias eu dizer não ao pecado. É sobre todos os dias eu... Mente. Quem manda aqui é o Espírito. Você não vai ficar aberta num campo de batalha. É sobre, pensei algo que não edifica a minha vida, está repreendido. É sobre curar as feridas. E mais do que isso, é sobre querer curá-las. A minha alma gritava para eu desistir. A minha alma gritava, gente, a minha alma gritava, os pensamentos borbulhavam e as ações iam juntas, com os pensamentos. Deus estava dizendo para eu ficar, mas sem uma proteção correta para essa batalha, a minha alma gritava mais alto para eu sair. Mas deixa eu te contar algo que é real, verdadeiro. Eu estava exausto. E mesmo que você não acredite nisso, porque os teus olhos não veem, e aí de novo é sobre, não é você que precisa ver, é o Senhor. O teu cônjuge também tá. Não existe felicidade no pecado, amém? Parem de olhar as redes sociais como se elas fossem o termômetro da verdade, quando na realidade elas são sim o termômetro da mentira.
90% do que se posta em rede social não é verdade, amém? 90% eu tô deixando 10% assim pra... Ele também não tá feliz. Ela também não tá feliz. Porque há uma briga interna entre alma e espírito. Mas enquanto você só olha o adverso, mas não olha o que Deus está fazendo, você vai continuar exausta. E você não vai aguentar muito tempo. É preciso andar com olhos de fé. Nesse momento, Daniel andou com olhos de fé. Quando ele entendeu a sistemática, ele parou de tentar me provar que ele estava mudado. Ele parou de tentar me provar que ele era o certo. Ele parou. Ele não discutia mais comigo. Porque todo dia eu arrumava uma quinzumba para brigar com ele. Todo dia eu arrumava um motivo para discussão. Eu estava exausta, mas eu não conseguia parar. Aí sabe o que ele fazia? Chegou um momento que ele disse, eu não falo mais desse assunto. Aí eu voltava a contra-atacar. Ah, mas não vai falar mesmo, né? Porque não foi tu. E porque... E aí quando ele viu que eu não ia parar mesmo, ele saiu de casa. Ele saiu de casa. Ele me deixava falando sozinha. Ele olhava pra mim, sem brigar, sem gritar. Em amor, ele dizia, eu já falei que esse assunto eu não falo mais. Qualquer outro assunto a gente conversa. Esse aqui não mexe. Pegava a chave e saía. Ou ele se trancava no banheiro e ligava o chuveiro. E eu ficava que nem a louca, gritando do lado de fora. Ele parou de dar palco pro inferno. Ele parou. Ele não me tratava mal, mas ele era muito firme comigo. Eu não vou falar sobre esse assunto. Nós já conversamos inúmeras vezes até a exaustão. Eu não falo mais. Que não tinha mais o que ser falado. E aí, a partir desse momento que ele tirou o time dele de campo e deixou que o Senhor me tratasse, aí a diferença começou a acontecer na minha vida. Você sabe uma coisa que eu oro ainda nos dias de hoje, e durante muito tempo o Daniel orou na minha vida também? É que eu e ele, hoje eu oro sobre isso, amém? No passado, o Daniel que orava. Mais do que, Senhor, faz voltar para casa, Senhor, isso, Senhor, aquilo, mais do que isso. A forma mais eficiente e a que vai resolver o teu problema é, Senhor, tem um encontro verdadeiro com ele ou com ela. Trata e cura as feridas da alma. Você quer um casamento alicerçado na rocha? Para de pedir para o outro voltar. Mas pede que ele tenha um encontro genuíno com o Senhor. Senhor, aonde ele estiver, eu sei que tu podes se encontrar com ele. Aonde tu estiveres, Senhor, aonde ele estiver, esse encontro é possível, porque para ti todas as coisas são possíveis. Aí você pode dizer, Dani, meu marido não acredita nem em Deus. Problema dele, não é do Senhor. Minha esposa tá muito magoada, saiu da igreja, tá virada no mundo, toda tatuada, agora bebe, agora fuma. Problema dela. Deus cuida disso também. Você quer ver o extraordinário acontecer na vida de alguém? No lugar de você ficar, Senhor, olha isso, olha aquilo. Senhor, tem um encontro verdadeiro com Ele. Muda a história. Muda a história dele. Contigo, Senhor. Quando Daniel começou a orar por mim dessa forma, Senhor, ela te conhece, mas ela se perdeu de ti. Muda a história dela. Tem um encontro com ela. Esse passou a ser o clamor do Daniel na minha vida.
Às vezes, e não é errado, amém? Eu mesma digo para vocês fazerem, mas às vezes a gente fica tão ligado a Senhor, não faz dormir, não pode dormir com outra pessoa, enquanto não voltar para casa, não vai dormir à noite, e faz passar mal, e não, você pode orar por tudo isso, mas você quer resolver o problema, Senhor, assim como tu encontrou com Paulo na estrada de Damasco, encontra com o meu marido, encontra com a minha esposa, escreve uma nova história, na vida de Paulo tu mudastes até o nome, então faz isso, muda até o nome dele ou dela. É sobre isso. É sobre desejar para o outro uma nova história e também buscar para si. Porque o Daniel, essa oração, ela subiu quando ela primeiro agiu na vida dele. Senhor, me faz ter contigo todos os dias um encontro verdadeiro, Pai. Ainda hoje, nas minhas orações diárias, eu peço, Senhor, que não haja um só dia na minha vida que eu deixe de me encontrar contigo. Que eu possa todos os dias me encontrar contigo. Porque um encontro contigo muda toda a minha história. Um encontro com o Senhor muda toda a nossa história. Que hoje você comece a clamar aos céus, Senhor, tem um encontro verdadeiro com o meu marido ou com a minha esposa e muda toda a história dele ou dela, assim como eu quero te encontrar todos os dias, porque a cada encontro que eu tenho contigo, a minha história é mudada. Eu tava exausta, gente, eu tava exausta de brigar, exausta de não me sentir pertencente, exausta de ter um vazio que parecia que me corroía por dentro. Por eu não estar feliz, eu fazia com que a casa ficasse infeliz. A minha infelicidade adentrava na vida de todo mundo. Deixa eu contar algo para você que é mulher, assim como eu. Nós somos o termômetro da casa. Quando uma mulher não está bem, o marido não está bem, os filhos não estão bem, a casa não está bem, o clima fica pesado, o ar é difícil de respirar. Nós, como mulheres, precisamos entender que nós somos esse termômetro. Até que um dia, nessa minha exaustão, o cansaço me tomou conta. O cansaço me tomou conta. Eu estava exausta. E aí, a minha mãe pegou as crianças, o Daniel foi trabalhar. Possivelmente, isso eu realmente não recordo. E ontem, enquanto eu escrevi a live, eu disse, eu não lembro disso. E ele também não me trouxe a lembrança. Mas possivelmente a gente deva ter tido uma das milhares de discussões diárias de... Porque quem faz, esquece, mas quem recebe, lembra. E eu fiquei sozinha em casa. Eu fiquei sozinha. Era um sábado, início de tarde. E eu me vi chorando, sem motivo aparente. Eu tava zapeando a TV, nada me agradava. E, de novo, aquele vazio que parecia me corroer por dentro tomou conta de mim. E os pensamentos de eu não pertenço a esse lugar, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Eu olhei pro closet, me sentei na beira da cama e comecei a chorar. E a minha vontade naquele momento era pegar as minhas malas, colocar as roupas e sair dali sem dizer absolutamente nada pra ninguém. O problema era comigo. Naquele momento eu estava entrando na estrada de Damasco, assim como Paulo, e eu não sabia. Eu realmente não sabia. E no meio daquele turbilhão de pensamentos, de sentimentos, eu tive a certeza de que eu estava realmente exausta.
E ali sentada na cama, eu não conseguia parar de chorar. E eu lembro que eu levantei de novo a minha vista, olhei para a porta de saída do quarto, pensando comigo, eu vou arrumar as malas, eu vou sair, e eu acho que isso vai sair de dentro de mim. E ali foi, eu confesso que nessa parte da live que eu estava escrevendo, eu comecei a chorar, porque me veio à memória de novo esse encontro que eu tinha tido com o Senhor, que eu tive com o Senhor. Pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus de maneira audível nos meus ouvidos. E enquanto eu chorava, eu estava tendo um encontro com Ele. E pela primeira vez eu pude ouvir a sua voz dizendo para mim, obedece. Foi tão suave. Foi um pedido imperativo tão suave. Obedece. Em seguida o Senhor disse assim para mim, você nunca me obedece. E quando obedece, é pela metade. Eu estou te pedindo para me obedecer por inteiro. Obedece. Obedece porque o teu lugar é aqui. Obedece porque essa é a tua família. E obedece porque eu estou no controle. Só obedece. Silencia esses sentimentos. Silencia esses pensamentos. Só obedece. Deixa eu falar algo para vocês e vou repetir outra vez. Na maioria das vezes, nós vamos obedecer algo que o Senhor está nos pedindo que é contrário à nossa vontade. A nossa alma está gritando, chuta o balde, larga essa história, vai viver a felicidade que o mundo diz que você tem que viver. Mas o Espírito está dizendo para você, ei, o teu lugar é aqui, foi aqui que eu te coloquei, essa é a tua família. Pela primeira vez me obedece, não de maneira parcial, mas de maneira ampla e completa, obedece. Obedece. A palavra vai falar no livro de Deuteronômio 28, depois você lê com calma. Ela vai falar sobre as bênçãos estarem ligadas à obediência. Se você ler quase, eu acho que todo o capítulo de Deuteronômio 28, a palavra vai dizer cada uma das bênçãos que estão ligadas ao ato de obedecer. Aquele dia foi a primeira vez em toda a minha vida. A primeira vez em toda a minha história. Eu vim para Cristo, eu tinha 18 para 19 anos. Ali foi a primeira vez que eu obedeci sem nenhuma condicional. Foi a primeira vez que eu obedeci sem dizer, eu vou obedecer mais. Eu vou obedecer só isso. Eu vou obedecer parcialmente. Eu vou eu não acho que é por aí, né, Jesus? Eu vou obedecer essa parte, essa outra. Essa outra não precisa, né? Pela primeira vez. Pela primeira vez eu obedeci de maneira ampla, sem restrições. Pela primeira vez. Pela primeira vez em toda a minha história, eu tomei a decisão de obedecer. Porque antes, quando eu obedeci, era de maneira parcial. Essa é a realidade, essa é a verdade. E esse ato de obediência veio porque um dia o Daniel clamou para que eu tivesse um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque um dia ele pediu aos céus que eu me encontrasse novamente com o Senhor. Não de ouvir falar, não de não ter uma relação, não de ser parcial e rasa, não. Assim como Paulo, que naquele dia eu tivesse um encontro que mudaria a minha vida. E esse encontro mudou a minha vida. Esse encontro mudou a minha vida.
a única oração, ou melhor, a melhor oração, o maior gesto de amor que você pode fazer é pedir que os céus tenham um encontro verdadeiro com o teu cônjuge e que você também tenha. Não adianta ele encontrar e você não, não adianta você encontrar e ele também não. Peça por você e por ele. Eu disse ainda há pouco, eu vou repetir mais uma vez. Todos os dias. Essa é a minha oração diária. Que eu e o Daniel, a nossa casa, os nossos filhos, tenham um encontro verdadeiro, diário com o Senhor. Porque se nós nos encontrarmos com o Senhor, em todas as vezes a nossa história vai ser transformada. Sempre haverá cura, sempre haverá restauração, sempre haverá o novo da parte do Senhor. Essa é a oração que você deve fazer. Esse é o maior ato de amor que você pode fazer. Que você e a tua família se encontrem com Cristo todos os dias, amém? Eu espero que dividir um pouco da minha história, eu espero que dividir aquilo que Deus se revelou para mim possa, nesse dia, na tua vida, ser recebido como um alimento novo, como um pão que desceu dos céus, como o teu maná diário. E hoje você tome uma decisão diferente, amém? De novo os avisos. Hoje, quem está na comunidade A Restauração, teremos da nossa primeira live exclusiva, amém? Essa live vai para o YouTube daqui a pouco. E dia 16, teremos uma live falando sobre restauração, essa aberta, aqui no Instagram. Eu espero vocês, amém? Um beijo, beijo. Essa é minha Essa é minha penúltima live em Belém. Na sexta-feira que vem será a última. A última durante quanto tempo eu não sei, mas é a última antes de nós partirmos, amém? Fiquem com Deus.